Amigo, tem coisas que a gente tem que passar, enfrentar. E tem coisas que, de certa maneira, a gente procura a confusão. Eu acredito que seja um pouco do caso hoje aqui. Sejam todos bem-vindos, eu sou Marcelo Gonçalves, essa é a TV Gonçalves, o solo sagrado da opinião. E hoje, a opinião, a não ser que eu seja muito gratamente surpreendido, é sobre coisas que existem, a gente sabe que elas existem, tá tudo certo que elas existam, mas que a nós particularmente provoca asco, né? Esse canal aí, Opinião Sincera, carro elétrico em queda, vendas baixas, preços caindo e super promoção. Acabou o hype, ninguém quer. Cara, só pelo título já dá pra prever que vem merda da grossa. Então cabe também explicar, né? Esse vídeo tá sendo gravado no dia 10 de setembro de 2024. Este conteúdo foi pedido algumas vezes por pessoas que acompanham o meu trabalho. E como a gente está aí naquele momento de prestes a trocar de plataforma, prestes a retomar o trabalho de um serviço profissional de conteúdo por assinatura, a gente está se dispondo a tirar alguns esqueletos do armário para que aquele que fique nessa plataforma aqui, ele não tenha nenhuma dúvida de determinados entendimentos, de determinadas posições que nós temos e por que que a coisa é desse jeito. Lembrando sempre, né, a audiência é um negócio rotativo, de repente pessoas podem estar assistindo aí pela primeira vez, aqueles que são muito afobados, que querem impor alguma coisa, que querem que os outros façam as coisas do jeito que eles acham certo, meu cordial foda-se, saia pelo mesmo lugar que entrou e tá tudo certo. Para você que é meu assinante, para você que acompanha esse trabalho faz tempo, para você que está chegando agora, mas você quer ter uma opinião formada, baseada no entendimento coerente, a imensa maioria dos conteúdos que são oferecidos na internet, qualquer que seja a categoria, são merda. Ok? Vamos partir desse entendimento. A imensa maioria desses conteúdos é inútil. É de gente que está aí caçando clique, é gente que está aí à procura de alguma coisa que às vezes dá para se entender facilmente, às vezes nem isso, porque tem gente que tem cada ideia que deixa arrepiado até careca. Tenho nada a ver com isso. Então, antigamente, quando a brincadeira começou, vamos citar algumas coisas aqui. Todos eles supostamente têm mais inscritos do que nós, né? Então não vamos estar enchendo a bola de ninguém. Então você tem aí mecânicos, funileiros, curiosos de forma geral. Esses caras aí, eu confesso que eu não sei o que eles fazem da vida. Como o canal tá bem crescido aí, é mais de 1 milhão e quanto? 1.860.000 devem estar vivendo disso. E isso em si também é do jogo. A gente não tem bronca, porque os obtusos também acham que quando você critica alguma coisa, você tem inveja do sucesso alheio. Não é o caso. O que essas pessoas fazem é totalmente alheio ao que eu faria. Eu talvez tivesse uma pontinha de um sentimento de mágoa por alguém, se alguém fizesse exatamente o que eu faço, do mesmo jeito que eu faço, e tivesse um resultado muito melhor do que eu. Por tudo que eu vi até hoje,
Eu acredito que no caminho que eu resolvi trilhar, por incrível que pareça, pela pessoa extremamente antipática que eu sou em grande parte do meu tempo, sabe aquela coisa? Na fila da simpatia, na fila da paciência, eu não fiquei mesmo, e é assim que é. Agora, quando pessoas, independentemente do caminho que optaram por seguir, elas se metem a falar sobre mercado automotivo, aí, querendo ou não, elas estão num campo que eu conheço bem, num campo que eu milito há bastante tempo. A área comercial está na minha vida há mais de 20 anos. Então, quando alguém se posiciona, não, agora eu vou falar sobre mercado, pera aí um pouquinho, que dessa merda o pai entende um pouco. E o pai se coloca plenamente no direito de opinar, de contestar e, por que não, em determinadas situações, até se for o caso, de constranger determinadas figuras. Já falei para vocês em outras situações que o meu trabalho, como parte do entendimento de o porquê que as coisas são tão merda, eu às vezes me coloco na obrigação de assistir pelo menos um pouco de coisas com as quais eu não concordo, coisas que me emputecem porque disseminam inverdades, desinformação, e eu fico muito puto com isso daí. Mas é parte do jogo a gente vir aqui e posicionar que a coisa não é desse jeito. Aquele que quer acreditar, é lógico, está um canal de 41 mil inscritos falando de um canal de 1.860.000 inscritos. Então, quem tem mais ressonância? É claro que são eles. E também está tudo certo. Você considerando aquela história lá que o Filipão diz que o QI médio do brasileiro, eu não concordo com isso daí. Porque se falam que o QI médio do brasileiro é de 80 e pouco, nós temos muitos gênios à solta no Brasil. Que eu acho que o QI médio do brasileiro não passa de 40. Então, para essa rapaziada, o que esses caras fazem, eu repito, hein? Eu estou fazendo um react, porque o react você pode fazer de duas formas. Você assiste alguma coisa e você fica tão incomodado, tão inquieto com os absurdos, que você se coloca na obrigação de vir a público e reagir e de explicar que a coisa não funciona assim. Ou, nesse caso, eu não vi nada desse vídeo. Eu sei que são dois caras. Tem um que, assim, as poucas vezes que eu vi é mais desagradável ainda do que o outro. E é bom explicar que não é nada pessoal, é só negócios, não conheço essas pessoas, não tenho a menor intenção de conhecer, né? Durante a pandemia, não lembro quem uma vez me perguntou, eu não tenho a menor vontade, eu já não participava de salões automotivos, eu sempre achei tudo isso uma grande bosta. E acho que não acrescentaria no meu trabalho nada. Nada. Ser amigo, ser próximo de uma ou outra pessoa existia. Eu falo existia porque não existe mais. Existia um site que usufruía do meu pleno respeito, que era o Best Cars Website. Eu achava o site dos caras do caralho. Era um trabalho muito bem feito, tanto é verdade que mesmo eles sendo grandes, eles começaram a enfrentar beicinho de montadoras, picaretas. Eu lembro quando a GM Chevrolet, porque a GM Chevrolet, ela não aceita, ela lança no mercado produtos muitas vezes questionáveis e ela não quer ser questionada em hipótese alguma. Aquele que se coloca questionando a GM acaba entrando aí numa lista, numa blacklist, onde essas pessoas não são convidadas para eventos, aqueles momentos de vergonha alheia, onde paspalhos vão lá ficar olhando bucetudas para lamber com a testa, né? Porque a não ser que pague muito,
não vai encostar um dedo em ninguém. E vendo, às vezes, ideias que jamais vão se concretizar, são viagens ao fundo do mar, às vezes promessas de carros que nunca vão ver a luz do dia. Nada disso nunca me interessou. Então, grande parte do que as pessoas fazem, e isso também está cheio, canais menores do que o nosso, é que aí você vai me desculpar, mas é degradante demais eu perder tempo com esse tipo de coisa, com idiotice que tem relevância menor que a minha. Aí eu tenho mais o que fazer. Agora, esses caras aí, eles conseguiram atingir um determinado tamanho, um tamanho que os permitiria, sabe? Se é claro, fosse o interesse dessas pessoas, permitiria para essa turma ousar algumas coisas. Fazer coisas que a gente aqui, por exemplo, né, com espaço muito mais diminuto, né, com alcance, o espaço é o mesmo, mas o nosso alcance é menor, a gente mesmo assim ousa e vai ousar de novo, porque esse é o meu papel. Essas pessoas poderiam fazer a diferença na vida de muito mais gente, mas é claro que não é o interesse e está tudo bem. Ninguém é obrigado a ter qualquer tipo de idealismo, ninguém é obrigado a arriscar um espaço onde ganha o seu dinheirinho bonitinho, arriscar, perder isso daí, porque quando você fala a verdade, evidentemente, você fica sujeito a 1001 coisas, a antipatias, a cancelamentos, né? Coisas que a gente está morrendo de preocupação. Mas enfim, vamos logo ao que interessa. E é preciso explicar uma coisa. Eu prometi fazer o react, mas eu não posso prometer, porque eu não minto para minha audiência. Eu não posso prometer que eu vou chegar até o final. Isso é bom deixar muito claro aí. Deixa eu ver, parece que está um pouquinho torto aqui isso. Eu não posso prometer para vocês que eu vou assistir, que eu vou completar os quantos minutos? Os 16 minutos de tortura que eu acredito que venham pela frente, né? Então, pedindo um pouco de calma, de tranquilidade para mim mesmo, né? Para o meu estado de ânimo. Vamos começar. Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Como não poderia deixar de ser, é o que eu acho pior ainda que vai falar. Vamos lá. Vocês? O mercado de carros elétricos novos está em queda. Pois é, vários modelos que vendiam muito bem já não estão com a mesma força, estão começando a vender menos. Aqueles que não vendiam bem estão piores ou vendendo nada. Muitos montadores estão tendo que baixar o preço de seus carros elétricos, na verdade, bastante, para conseguir vender alguma coisa, ou pelo menos desovar aqueles carros ali. E no mercado de usados, muita gente não quer e a desvalorização está muito alta. Será que realmente o carro elétrico não vai dar certo? Eu vou começar num ritmo mais leve. Eu não sei se eu falei na minha longa introdução, como nos velhos tempos, mas esse vídeo era para ele ser gravado amanhã. Como eu percebi que o percentual que queria me ver me aborrecer era de quase 90%, não tinha por que prolongar o sofrimento não. Então eu já estou aqui por causa disso. Talvez eu tenha explicado errado. Olha só. Cara, como é difícil, né? Se nós estivermos levando em consideração o mercado brasileiro de carros, que eu prefiro supor que este sujeito esteja falando do Brasil. Se ele estiver falando do Brasil, a realidade do mercado nacional, e eu estou aqui com o balanço da Fenabrave na minha tela,
Porque, cara, eu não suporto mentira, eu não suporto erro. Eu já errei muito aqui nesse canal. Fizemos dezenas de vídeos, então a gente já errou muito aqui. Erros numéricos e tudo mais. Isso aí faz parte do jogo. Olha só. Ele diz aí que os carros elétricos estão numa draga fodida, né? Na página 20 do levantamento da Fenabrave distribuído agora, eu acho que não dá para fazer, né, a mudança aqui. Deixa eu tentar um negócio. Não vai dar. Ele volta para a mesma tela. Eu vou tentar um negócio aqui. Será que vai dar? Deu. Olha só. Mercado de eletrificados. Nós tivemos no mês de agosto, e esse vídeo aí desse sujeito, ele é do dia 4 de agosto. Então, esse resultado que eu estou mostrando para vocês, que está aí agora na sua tela, ele não teria, a não ser que ele fosse mediúnico, ele não teria como ter acesso a esses resultados, porque o mês estava apenas começando. Então, o que nós temos aí? Observe. Carros elétricos em agosto, um aumento de 8% em relação a julho. Evidentemente, não dá para a gente fazer uma comparação justa, porque em 2023 o mercado estava praticamente começando. Mas nós temos aí onde que há queda. Houve uma queda nos híbridos, e não é dos híbridos que ele está falando. E evidentemente, como a queda no universo dos híbridos foi grande, a queda no total também. De resto, nós só tivemos crescimento. A BYD, que hoje é a 10ª colocada entre as marcas no Brasil, você vê aí, ó, nos elétricos, aquilo que eu falei para vocês no vídeo do ranking. Nos elétricos, ela respondendo por 75%, quer dizer, de cada 4 elétricos, 3 são da BYD. De cada 3 híbridos, 1 é da BYD. Mais de 50% BYD ou GWM. Então, nessa soma aí, a BYD nos híbridos já passou a Toyota no acumulado do ano. E no universo dos elétricos, a única que faz aí cócegas é a Volvo. Mas você considerar o poder aquisitivo, a dificuldade e a infraestrutura paupérrima que nós temos no Brasil, a coisa vai até que bem demais. Diga-se brevemente de passagem, ao ponto de nós termos aí uma montadora, volta aqui, ó, ranking por marca agosto, a BYD 10ª, e não muito longe, muito mais perto da Nissan em 9º do que da Chery em 11º. Onde está a queda que essa figura, por enquanto eu vou tentar manter o decoro, que essa figura aí está dizendo? E outra, com relação a carros usados, a gente tem que ser muito, muito, muito sincero mais uma vez. Nós que fazemos uma opinião sincera nessa merda. Deixa eu ver se é aqui. Acho que é aqui, né? Então volta lá. Volta lá. Vamos sofrer mais.
Não deu nem um minuto ainda e já veio uma merda deste tamanho. Haja coração, amigo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meus amigos, carro elétrico tem sido um assunto recorrente aqui no canal e, na verdade, no mundo todo. Muita gente fala, você só fala de carro elétrico agora. Não, nós colocamos 6 vídeos por semana. Pelo menos a gente fala de carro elétrico, porque afinal está no mercado e muita gente quer saber, ou muita gente quer até fazer um hater em cima do carro elétrico, né? Mas não tem como a gente não falar sobre isso. Tá difícil. Vai ser fácil não, hein? Esses modelos, assim como os híbridos também. Mas a gente fala até mais de veículos a combustão, porque é o que tem mais no mercado atualmente. Eu não sou um defensor do carro elétrico, mas eu sou defensor de possibilidades, de escolhas. Então eu sou defensor do público, do consumidor, ter a escolha que ele quiser. Se ele quer carro a combustão, tem. Se ele quer carro elétrico, tem. Se ele quer carro híbrido, tem. Se ele quer carro, sei lá, diesel, tem. Se ele quer andar de transporte público ou de aplicativo, tem. Eu sou uma pessoa que gosta de escolhas. Então eu acho ótimo ter tudo isso no nosso mercado. Porém, o carro elétrico se dizia que era o futuro. Até 2030 não iríamos mais ter veículos a combustão. Depois... Idiotas tentaram plantar essa lenda aí. A gente aqui, com quase 10 anos, agora em maio de 2025, nós completamos 10 anos deste canal aqui, da fundação desse espaço aqui, que nós usamos muito bem, tiramos, acho que, o máximo proveito que podíamos tirar. Entre 2017 e 2018, que eu falo que foi um auge do canal sob certos aspectos, o canal cresceu. Entre dezembro e fevereiro, dezembro de 23 e fevereiro de 2024, o canal numericamente cresceu muito mais. O canal mais do que 10 vezes maior do que era antes. Mas o crescimento técnico mais expressivo que nós tivemos foi entre maio de 2017 e ali agosto, setembro de 2018. Havia nessa época muita gente afobada com relação a carros chineses, a combustão, que não tinham absolutamente nada a ver com os produtos chineses que você vê no mercado hoje. Discutia-se carros elétricos e alguns híbridos, etc. e tal, que nem de longe podem ser comparados com os produtos que hoje o consumidor tem acesso. E a gente sempre colocava lá atrás que o principal problema brasileiro, não apenas no universo automotivo, mas que o principal problema brasileiro para que esses veículos se popularizassem ao ponto de se tornarem um paradigma, uma boa parte da população comprando elétricos, é de infraestrutura. Nós já tivemos e continuamos tendo instabilidades frequentemente. Isso porque vivemos no estado que é a locomotiva do Brasil. Nós temos ocorrência de problemas envolvendo a eletricidade constantemente. E você tenta imaginar toda a demanda pelos carros elétricos, e é uma demanda se esses carros fossem vendidos numericamente muito mais do que já são, como que funcionaria o negócio? Seria o verdadeiro caos. Então não adiantava a gente posicionar, por exemplo, o local onde resido hoje é um condomínio de apartamentos onde não há a mínima estrutura e a mínima perspectiva num horizonte de curto ou de médio prazo para que houvesse a instalação de locais onde esses carros pudessem ser carregados. E na maior parte dos casos nós teríamos a bizarrice do cara morar num lugar que vale X e o veículo elétrico que ele tivesse
custar mais do que o imóvel onde ele reside, que é uma outra sandice sem o menor cabimento. Então, veja que antes de falarmos de preço, antes de falarmos de manutenção, de falarmos de revenda futura, de garantia de fábrica, não há nesse país infraestrutura básica para a coisa funcionar. E é isso que a gente falava lá. E Marcelo, o que mudou de 2017, 2018 para cá? Na prática, muito pouca coisa. Para não dizer nada, né? Porque acho que falar nada, eu também estou sendo radical. Mudou 0,3%. Isso já passou para 2035 e agora já não sabe mais. As montadoras estão voltando atrás nessa ideia de data, porque essa turminha, esses canalhas, os ecochatos e os oportunistas, com o perdão da redundância das montadoras de carro estabelecidas ao redor do mundo, eles levaram uma baita de uma enrabada dos chineses com relação a isso. Eles achavam que eles conseguiriam, com os seus produtos, dominar esses caras, mas como já é do conhecimento de qualquer pessoa que goste de estudar mercado de carro, que goste de aprender sobre isso, o nível do produto que o chinês disponibiliza na seara elétrica é muito superior. E aí chega um ponto que, com essa globalização, que funciona da seguinte forma, né? Ela atrapalha o rolê de que forma? O indivíduo está aqui no Brasil, no fim do mundo, Bostil, América Latina, mas você tem acesso à informação do que está acontecendo lá fora. E que as merdas que os caras estavam fazendo não chegam aos pés do produto dos caras. Então deu muito ruim essa lorotinha de que a partir de 2030 não se venderia, não se produziria mais carro a combustão. Toda a previsão de médio e longo prazo no universo automotivo é furada. É furada porque as coisas mudam de uma maneira muito rápida. E se alguém consegue evoluir num determinado segmento, num paradigma de fornecimento de energia, se alguém desenvolve algo que revoluciona a ordem estabelecida das coisas, tudo aquilo que vinha sendo prometido já se perdeu. Então foi muito bem feito para essa galera e para os idiotas, sempre eles, que acreditaram nisso daí, feito patinhos. Porque viram que realmente não vai ser algo tão simples assim. Mas de toda forma é um ponto importante ter esses veículos aqui, e todas as montadoras estão... Não é simples assim porque a China entrou no negócio. Se eles tivessem apenas entre eles, com as marcas deles, fazendo os produtinhos de merda deles, o cronograma estaria mantido, você pode ter total certeza disso daí. E nós já falamos sobre isso aqui, que o momento vergonha alheia dos americanos falarem de parceria. Que mané parceria, rapaz? Parceria é o caralho. Estão vindo e trazendo veículos elétricos, né, para não ficar de fora desse nicho de mercado. Algumas mais fortes, como as chinesas, que têm... Não. Falando merda de novo, porque assim, é nicho a partir do momento que o indivíduo tenha todas as possibilidades que ele colocou antes aí. Quando você tenta impor a obrigatoriedade, não, a partir de tal data só será aceita a fabricação de um veículo sob tais características. Aí não é mais nicho, cidadão. Aí você tem uma imposição de um novo paradigma, não tem nada de nicho. Uma tecnologia muito interessante, né? Dominam muito essa tecnologia e com preços competitivos, né? Mas as montadoras tradicionais também têm muitos veículos elétricos. Vide BMW, que tem vários modelos elétricos hoje aqui no mercado. Mercedes também tem bastante. Audi tem bastante também. Volvo tem muito também. Então as marcas premium tradicionais também... Vários desses produtos que fracassaram miseravelmente
na sua intenção de se tornarem relevantes. Vamos contar a coisa tal como ela realmente acontece, né? Você tem aí a própria Volkswagen, que aliás está com um problema seríssimo para resolver no máximo aí em 2 anos, né? Eu ficaria muito triste se a VW viesse a baixar suas portas. Mas aquelas bostas de ID lá, ID2, ID3, ID4, carros ridículos comparado com o que a chinesada oferece, então não é por aí não. Estão focando muito nos elétricos. Não que eu me surpreenda que alguma coisa que seja dita aí não corresponda à realidade, né? Estranho seria se tivesse tudo certo. Porém, vamos falar um pouco mais da nossa realidade aqui, de veículos um pouco mais baratos e de marcas mais comuns. A BYD chegou, e a VW também, mas somente a BYD, com modelos elétricos com preços muito competitivos e muito interessantes, coisas que nós não tínhamos até então. As marcas convencionais que traziam carros muito caros. Não. A Renault já tinha o Kwid elétrico, a Jaca. Mas aí você vai falar que a Jaca também é chinesa. Mas a Jaca já tinha, a Chery já tinha, né? Mas principalmente aí a Renault do Brasil já tinha trazido aquele Zoe ridículo e aí realmente mais caro. Mas o Kwid foi aí alardeado como uma puta de uma vantagem a 140 conto. E a situação hoje isso é a queda de preço? Vamos lá, né? Quando a BYD chegou, os preços eram mais baixos, o pessoal começou a se interessar e a querer entender mais sobre os veículos elétricos. Até por isso que nós fazemos muitos vídeos aqui. Então, é outra mentira, porque o carro mais vendido da BYD no Brasil não é o Dolphin, nem o Dolphin Mini. Percebe? Não é por aí. Falando sobre viagem, sobre recarga, sobre teste de carregadores, teste de um monte de coisa, para explicar pro pessoal, né, e ver, e cada um entender se aquele carro serve para sua necessidade. Não é todo mundo que pode ter um carro elétrico, é todo mundo que quer ter um carro elétrico, e tá tudo bem. Mas a BYD chegou lá com o Dolphin Plus. Muita gente que tem carro no Brasil, veículo automotor, 4 rodas, volante, os pedais. Muita gente que tem carro no Brasil não tem a menor condição de ter carro. Não tem a condição emocional para lidar com certas frustrações. Não tem condição financeira para tocar a brincadeira para frente. Tem gente que não consegue manter carro de 4, 5 mil, vai comprar e vai manter um veículo desse aí. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, não pode ficar aqui fingindo que as coisas são lindas, maravilhosas. Não são. Esse país é uma merda e a realidade é essa. Muita gente que tem carro deveria andar de transporte público, não tem a menor condição. Às vezes pode ser até que tenha um mínimo de condição financeira, mas não tem discernimento para nada, não sabe dirigir. O buraco é muito mais embaixo do que isso. Não se restringe aos elétricos. Nossa, elétricos aí de 250, 300 mil. Você tem carros a combustão mais caros do que isso. O problema não é esse. E o OnePlus, depois Dolphin Mini, né, e Seal, e por aí vai. E logo no lançamento, assim, alguns não fizeram tanto sucesso no começo, quando eles chegaram com o RAM e com o TAN, que eram veículos muito caros, ok, mas depois começaram a chegar com os Dolphin, começou a fazer muito sucesso. E a venda foi um crescimento absurdo, né? Só que depois disso, as vendas começaram a cair. Mentira! E os números da Federação dos Fabricantes, números oficiais, desmentem facilmente o que esse sujeito está querendo colocar aí. Facilmente. Não é preciso se irritar, não é preciso alterar a voz, porque é uma mentirinha de quinta categoria. Deixa eu ver se tem, porque se tiver eu vou projetar na tela para vocês. Não sei se tem.
Então, por exemplo, ó, acho que dá para eu projetar essa tela aqui. Acho que dá para projetar essa tela aqui. Ó, hatches pequenos. O que aconteceu em agosto? O Dolphin Mini foi de 1.500 para 2.300. Cresceu aí mais de 50% em relação a julho. O Dolphin Mini, mantida essa condição, ele até o final do ano, porque aí ele tem uma diferença de 1.300, mas ele tirou 400, quer dizer, mantida essa média até o final do ano, o Dolphin Mini supera tanto 208 quanto o Citroën C3. Então eu gostaria de saber onde está essa queda. Mas o Dolphin caiu. É lógico que caiu. Existe um produto mais barato num mercado miserável de gente fodida e, consequentemente, o Dolphin passou por um processo de canibalização. O Hora 03 está com o seu padrão aí mantido, quase 400 unidades. E aí? Então, mentirinhas que a pessoa que não quer ser feito de idiota é só acessar aí, né, gente? Uma coisa simples de tudo para você ver que a coisa não é desse jeito. Mas os caras, eles acham que todo mundo é idiota. Que ninguém, porque os preguiçosos, é óbvio que desse 1 milhão e tralalá aí, preguiçosos, gente que acredita em qualquer balela que seja contada, aí ele tá tranquilo. Mas qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento e um mínimo de vontade de buscar informação onde ela interessa, porque isso daí não é o Carbosta, não é um levantamento do Carbosta, isso é um levantamento oficial. Mentirinha de quinta. O Dolphin Mini vendeu muito no começo e hoje já queda e meio que deu uma estabilizada. O Dolphin Plus vendeu bem e começou. Você quer falar alguma coisa ainda? Um sujeito que ele coloca isso e ele está sendo desmentido. Eu podia parar essa bosta desse react por aqui. Percebe? Por favor, né, gente? Começou a dar uma queda. O Dolphin também, Dolphin GS também, começou muito bem e começou a dar uma queda. Tanto é que Dolphin tá tendo desconto até hoje, né? Começou com preço de 150 mil. Hoje tu já encontra ele muitas vezes a 135 mil na concessionária, 0 km. Se nós formos falar sobre desconto, não fica pedra sobre pedra, né? Porque tirando aí Honda, Toyota, em determinados produtos, quem que não dá desconto? Se você chegar na Fiat hoje, repito, se você chegar hoje com 90 mil, você não vai sair com o Pulse 1.3 manual? Alguém vai se recusar a vender um carro desse para você por 90 mil? Se você chegar na ex toda poderosa Jeep, às vezes nem com um CNPJ, você não vai receber desconto? Alguns idiotas. E aí, evidentemente, a minha paciência, né, ela já não existe, então algumas coisas vão escalando. Alguns idiotas, eles querem fazer você pensar que só esse ou aquele player que precisa praticar descontos, que só uma determinada área do mercado que precisa praticar desconto porque ninguém quer. Olha, vá a merda. Eu não garanto mais nada, hein? Já passei 4 minutos e pouco disso aqui. Para mim está uma tortura chinesa isso aqui e eu não sei até quando eu ainda consigo. Vamos para um e-mail? Vamos para um e-mail? E lembrando também, para você que não conhece, esse aqui é o navegador Brave, para você não ter o inferno de ficar sendo interrompido a cada 5 segundos por publicidades desses vagabundos dessa plataforma de merda. Mesma coisa do Dolphin Plus, 180 mil, hoje tu já encontra ele a 170, na concessionária tem uma baita de uma queda. Pensou se formos falar do Cinquecento,
que vinha da Hungria, um determinado valor, e os caras tiveram, e outras marcas aí, tanto o próprio Kwid vai falar do Kwid elétrico, né? Não, mas isso se paga rapidinho, ué, de repente, e outras tantas coisas, todo o rebuliço que isso provocou no mercado. Mas não, são só os caras que estão baixando o preço. Que piada, rapaz. O OnePlus chegou a ser vendido a 230, hoje tu encontra ele a 210 mil. Na verdade, o OnePlus até foi vendido a mais. Mas tá na média. 274, 26, 224, tá na média. Tá na média. Veículo que não tem condição de emplacar 5 mil, 10 mil unidades por mês. E dentro dessa realidade dele aí, tá dentro. E foi baixando de preço. E o Seal também, o Seal era 297, hoje tu já encontra ele a 275 mil reais. Então, mesmo a BYD, que é a campeã... Pessoal, se eu for aqui falar de todos os carros que no lançamento tiveram aquele frescor da novidade, lembra que eu falava isso? E depois de 4, 5 meses, e daí? E daí? Ah, o problema é do elétrico, entendi. É a marca que mais vende elétricos hoje aqui, e porque ela é uma potência mundial, realmente, em veículos elétricos, né, na China, no mundo e, consequentemente, no Brasil. Mesmo ela, para conseguir continuar mantendo suas vendas, eles tiveram que ter uma baixa de preço, mesmo eles já tendo preços competitivos. Tá? A BYD importou muito carro, vem muito carro. Trouxe uma quantidade para vender para emocionados que, se tivesse um mínimo de inteligência, comprariam dos valores atuais para menos, mas inteligência e certas pessoas são palavras que não se juntam, né? São expressões que não se juntam. O afobado tem que pagar caro, sim. Tem que pagar ágio. Eles pagam na Honda, eles pagam na Jeep, eles pagam na Toyota e paguem na BYD. Repito, teve gente que pagou ágio no HB20 quando lançou. Teve gente que pagou ágio lá atrás no Corsa quando foi lançado. E não se surpreenda se existam, eu tenho certeza que tem, pessoas que viveram tudo isso. O cara foi lá, comprou um carro nos anos 90 com ágio, comprou em 2010 com ágio e tá comprando agora. Sim, mas importar muito carro não quer dizer que venda muito carro, né? Quer dizer que eles têm o carro para vender, para estoque, mas não quer dizer que ele vá conseguir vender. Todo mundo sabia o interesse de se trazer esses carros nessa quantidade naquele momento. Ah, Marcelo, então fala aí, qual é? Mostrar força, porque isso mostra uma força enorme, né? Você ter o seu navio, você levar para um país de merda uma quantidade absurda de carros novos e toda a questão tributária que foi envolvida nisso daí. Mas o camaradinha quer se fazer, não que não seja, mas quer se fazer mais de tonto ainda. Tanto é que até agora, nos últimos meses, eles deram uma leve freada nos lançamentos de carros elétricos. Eles queriam lançar um carro por mês no Brasil. Vocês podem ver que os últimos lançamentos foram todos híbridos, né? O King híbrido, Song Pro híbrido, parece que vai vir vai vir a Shark, a picape. Já está em 10º lugar no mercado. Já está começando a cutucar o rabo da Honda e da Nissan. E não, os caras frearam. Bom, primeiro que não há caralho que você tenha 500 lançamentos para fazer. E segundo, você precisa estabilizar aquilo que você já trouxe. E terceiro, com tudo isso, já está no top 10 e não seria nada demais se beliscasse até um top 8 dentro de pouco tempo. Aí vai tirar a tanga pela boca, né? Também híbrida, né? Então, tá tendo uma mudança aí no conceito. Mas óbvio que os elétricos não vão deixar de vir. Não tá havendo mudança no conceito, tá havendo uma extensão de linha, que até é algo discutível. Porque a gente sabe que no marketing, você estender a linha e que num país idiota como esse aqui, você ter um portfólio muito vasto, às vezes é problema, porque o cara chega lá e é tanta coisa que ele não sabe nem para que lado ele vai. Ponto.
GW é a mesma coisa, ela chegou primeiro com os híbridos, né, que vendem razoavelmente bem, na verdade, que são modelos muito interessantes, que eu acho pelo menos. E o Ora, tanto o Ora GT quanto o Ora Skin, ele começou bem e veio caindo. Nunca teve o Ora, nunca teve o sucesso do Dolphin, né, mas agora tem uma queda bem grande aí de vendas, mas eles não têm desconto. Em princípio, eles não têm desconto, claro. Indo na concessionária e conversar um pouco, talvez consiga algo mais interessante. E eu não posso deixar de citar também que pneu para carro elétrico é diferente de pneu de carro convencional, tá? Porque o carro elétrico, ele, além de ser mais pesado, ele também tem uma entrega de torque muito rápida, muito instantânea. Então o pneu tem que ser diferente. Para. Tira, bom. Nem fudendo que vai fazer jabá aqui. Renault Kwid. O Kwid ele chegou no mercado como sendo, na época, o elétrico mais barato, 150 mil reais. Que na época, de todos os elétricos passavam de 200 mil, ele até era interessante. Mas quando começou a chegar a Dolphin, por exemplo, aqui no mercado, pelo mesmo preço de 150 mil, o Kwid ficou absurdamente defasado por aquele preço. E daí a Renault foi baixando. Baixou para 140, baixou para 120 e chegou a baixar para 99 mil. Sim. Imagina o idiota que foi na conversa da Quebradinha, que a Quebradinha ganhou dela. Está claro que está tudo certo, né? Tem que ganhar mesmo. Para se dirigir ao público que ela se dirige, tem que ganhar muito mesmo. Mas percebe, né? 140 mil! É baratinho! Foi numa conversa dessa, pagar 140 mil num Kwid tem que se fuder. Ela chegou a ser o elétrico mais barato do Brasil novamente, baixando para 99 mil, porque ela achou também que ia chegar o Dolphin Mini mais barato e tal, e aí deu aquela coisa, mas ok. E mesmo assim o Kwid não vende. Não vende. Ele é um carro ruim? Não, ele não é. A gente já testou aqui no canal, dá pra... Não, ele é um carro maravilhoso. Andar no dia a dia com ele é interessante, ele é um carro bem de uso urbano, viajar, não dá, é bem complicado na verdade. Dá, mas não é fácil. Mas não vende. Mesmo baixando muito o preço, ele não consegue vender, porque falta muito... tu não encontra no carro aquilo que tá... Essa discussão de carro elétrico genuína e puramente elétrico para viajar, senhores me desculpem também, mas já me deu nos nervos já ficar falando sempre a mesma coisa, né? Vai ser burro na cadeia. Tá sendo cobrado, basicamente assim. Outros modelos também encalharam, tipo o iCar da Caoa Chery, também não vendeu nada, também chegou com preço de quase 150 mil aqui na época, aí ele foi baixando de preço, chegou a 120 também, chegou... Essa bosta aí tem um erro conceitual básico, que é a característica do consumidor brasileiro. Comprar carro por quilo, porque o carro maior, e é por isso que essa onda crossover, ela daria muito certo no Brasil, porque o brasileiro ele tem esse fetiche, né? O veículo grandão, assim, né? Então, dá super certo. Quando você lança um carro daquele tamanho, eu tô começando a cansar já ouvi muita merda hoje. Mas quando você bota à venda um carro daquele, você tem que estar preparado para o fracasso, porque não é algo que caia facilmente no gosto do Brazuca, não. A 90 e poucos mil, e agora tem relatos de gente comprando ele 0 km na concessionária a 80 mil reais. E mesmo assim, ele não consegue vender. Ele teve uma venda aí ridícula nos últimos meses, e nesse último mês ele teve uma venda acho que de 19, desculpa, de 49 ali. Por quê? Porque baixou por 30 mil e conseguiram desovar esses veículos, né? Quando a montadora paga um faz-me rir, aí não é desova, né? Aí é uma estratégia, uma ação inteligente junto a locadoras e afins, né? É muito engraçado isso, cara. Vamos tentar dar risada, porque se levar a sério não dá. É estratégias. Outro que baixou muito de preço para conseguir vender, Megane E-Tech. O carro é ruim, não, pelo contrário. O carro é muito bom, é muito bonito, é muito bom, mas pelo preço que ele... Quanto tempo atrás, quantos anos atrás eu falei que essa ideinha de jirico da Dacia Renault de querer vender carros mais caros no Brasil jamais daria certo. Um carro de 100 mil, que hoje não é nada, literalmente nada no mercado brasileiro, o Cardian não é elétrico, né? E olha o tamanho do fracasso. Não adianta. Não é elétrico, não é premium, nada disso.
ele foi lançado de quase 280 mil, faltavam alguns equipamentos, alguns recursos para ele. E volto a dizer, tu olha esse carro de 280 mil e tu olha outros chineses até mais baratos, tipo o Seal, por exemplo, que é mais barato e tem muito mais recurso, ele termina ficando caro. E a Renault chegou a fazer promoções de 199 mil reais para conseguir vender o Megane E-Tech. Aqui, a concessionária... A Renault francesa, que trouxe para esse país aí muitos carros da sua subsidiária romena, a Dacia, ela tem que se fuder de verde e amarelo nesse bananal. Eu quero é mais. Continua que tá pouco. Aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, a IESA, que é a nossa parceira, eles falaram que com aquele preço de lançamento eles não tinham vendido nenhum. Quando baixou para 199 mil, na primeira semana eles venderam 4. Então aí esse preço já fica mais interessante para conseguir vender. Não quer dizer que o carro seja ruim, não é isso, é só a precificação que está errada. Gozado. Mas aí houve uma porção de elogios. Só a precificação que estava errada. Uma diferença, né, de argumento. Toca o barco. Outro modelo que teve uma baixa significativa para conseguir vender foi o Peugeot E2008. Foi lançado a 260 mil no mercado, que na época até era um preço, não era ruim, mas... Peugeot não vou falar nada não, eu vou deixar tocar o barco que o vídeo tá ficando grande já. Mas aí, de novo, com a chegada dos chineses, ele baixou para 200 mil e daqui a pouco ele começou a ser comercializado até a 160. Sim, teve relatos de gente que comprou, de pessoas que compraram a 160 mil reais. Para conseguir vender mesmo. E agora a Peugeot já está trazendo o novo, o 2008, ainda não tem preços, mas com atualizações de potência de motor. Pera aí. E daqui a pouco ele começou a ser comercializado até a 160. Sim, teve relatos de gente que comprou, de pessoas que compraram a 160 mil reais. Para conseguir vender mesmo. E agora a Peugeot já está trazendo o novo, o 2008, ainda não tem preços, mas com atualizações de potência de motor e atualizações de bateria e, consequentemente, de autonomia. Então ele vai se tornar um carro mais interessante. Mas tudo tem a ver com o preço de comercialização. Pois é, temos que entender se o preço vai ser interessante também para concorrer com os chineses. Outro modelo também que também não fez sucesso... Peugeot. Não caiu nas graças foi o 500e da Fiat também. O preço dele é muito caro, 215 mil. É um carro muito legal, tem uma boa autonomia, tudo mais. Muito legal, muito legal. Faça bom proveito. É um carro pequeno, 2 portas só, né? Termina que não vendeu bem, esse aí eu não consegui encontrar. Não sei se teve promoções, provavelmente tenha tido direto na concessionária, mas não teve nada muito aberto, assim. E ele também não teve vendas muito boas. Basicamente... Não teve vendas muito boas. A chinesada está vendendo, volta lá, 2.300 Dolphin Mini, 1.056 do Dolphin normal. Tem mais aqui. O Seal 228, no acumulado do ano já mais de 2.600 e tá meia boca. O King emplacando aí 400 por mês, acabou de chegar. É meia boca. O negócio emplacou uma unidade, é isso mesmo? Uma unidade em janeiro, uma março, uma abril, 2 em junho. O Cinquecento cresceu 100% nas suas vendas. Teve nada muito aberto, assim. E ele também não teve vendas muito boas. Basicamente... Não teve vendas muito boas, teve 2, caralho! 2! Num país deste tamanho. E o sujeito comparando carros que vendem aos milhares com uma bosta que no mês de pico teve 2 emplacamentos. Sabe, se você assiste isso e você acredita nisso, não é à toa que você tem que evitar a todo custo cair, porque se você cair de 4, você não levanta mais. Óbvio que tem outros, eu poderia citar aqui Mercedes, BMW e tudo mais, né? Mas assim, esses modelos, para conseguir vender, tiveram que baixar muito de preço. E eu fico imaginando o quanto um consumidor deve ter ficado brabo de ter comprado um carro no preço cheio e daqui a pouco aquele carro tá muito... O afobado, o cara... só que tem outro lado aí. E eu já falei isso. Esquece essa merda aí. Uma coisa que eu já falei aqui milhões de vezes. Existe o cara que na profissão dele, enfim, ele ganha respaldo, ele ganha espaço, parecendo ser um cara descolado, moderno, à frente do seu tempo. Então, para essas pessoas, o valor da perda
foi compensado com capital social, dependendo da criatura, até aquele outro capital lá que você sabe bem qual é. Que eu falo aqui também há mais de 7 anos. Mais baixo. Imagina aquela pessoa que comprou, sei que teve, alguém que comprou lá um E2008 a 260 mil, daqui a pouco ele tá a 160 mil. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que essa pessoa, a não ser que seja um débil mental completo, é do jeito que eu tô falando. Comprou, usufruiu, é um Peugeot, né? Usufruiu do que tinha para usufruir e uma coisa pagou a outra. Até porque quem paga 200 e tantos conto num Peugeot elétrico, lançamento, eu não posso acreditar que esse dinheiro faça a mínima falta para quem comprou. Ou você comprar um Kwid a 150, daqui a pouco ele tá 99. Tu comprar um Megane... Então aí é burrice. Nem que o Kwid agora estivesse 200, a burrice foi a mesma. Teca 280, daqui a pouco ele tá 199, em poucos meses. Tipo assim, isso também influencia, essa baixa de preço influencia na hora da revenda do teu veículo. Ah, o elétrico desvaloriza muito, ninguém quer o elétrico. Mas as próprias montadoras são responsáveis pela desvalorização. Aí tu imagina que você comprou um carro a... qualquer um desses aqui, tá? Vou citar um valor. Tu comprou um carro a 250, 0 km. Beleza. 6 meses depois, aquele carro que tu comprou 250 está sendo vendido 0 km a 200 mil. Então como é que tu, que vai querer revender esse carro, não vai ter uma desvalorização muito alta se o 0 km agora está a 200 mil? Ou menos até, vamos dizer, 180. Obviamente que o teu, que já caiu de 250 para menos de 180, se o zero está 180. Então a desvalorização termina sendo absurda, por culpa exatamente das próprias montadoras que estavam tentando vender e desovar aqueles carros deles. Somado a isso ainda... Eu não vou xingar ninguém. O nome disso é bem de consumo, tá? Vem o mercado de usados ainda não entender se o carro elétrico vale a pena ou não. Eu entendo que num futuro vai ser complicado porque baterias e sistemas elétricos, a gente não sabe ainda muito quanto tempo vai durar. A bateria tem 8 anos de garantia. Legal, mas e passou desse tempo? Não sei. Mas isso daqui a 8 anos. Que tortura, bicho. Olha, acho que eu nunca bocejei num vídeo. Eu já gravei mais de 3.000 conteúdos. Mas isso aqui é... Chernobyl, hein? Nós estamos falando agora de carros que têm meses de uso. Então, qual seria o medo do consumidor de usados comprar um carro com 6 meses de uso? Eu não tenho medo nenhum disso. Mas assim, parece que o mercado está tendo esse medo. Então, tem gente aí, revendedores, falando que não pegam elétricos na troca de algum modelo de carro, né? Tu chegou lá com o teu carro, vai comprar até um outro seminovo, não pegam elétricos ou botam o preço lá embaixo porque entendem que o mercado não é bom para elétricos. Os caras colocam o preço lá embaixo porque não conhece o mercado de elétricos. Espero que um dia isso se reverta. Mas assim, volto a dizer, o grande culpado do mercado de revenda de elétricos não ser bom também são as próprias montadoras, que também começaram a baixar os preços do 0 km e, consequentemente, os seus usados também, ou seminovos, também vão baixar muito de preço. E os veículos premium, Gustavo? Esses sempre tiveram muita desvalorização. Mas por ser elétrico, consequentemente, também, como o mercado não está enxergando muito bem os veículos elétricos, também tem grandes desvalorizações também. Pega lá um Audi e-tron GT RS, que é o topo de linha, que custa R$1.100.000. Cara, tu vê carros aí com 5, 8 mil quilômetros sendo comercializados a R$650.000. Olha o quanto a pessoa perdeu em porcentagem e também em valor, né? Em valor de espécie, né? O quanto se perdeu, né? É muito. Um Audi... Recentemente eu reagi a um outro xarope aí que estava querendo fazer esse tipo de comparação, então isso já está respondido. Não preciso falar 2 vezes a mesma coisa em tão pouco tempo. De 1 milhão já tem uma valorização alta por ser um carro premium, mas elétrico tem uma valorização maior ainda. Mas volto a dizer, um dos grandes culpados ainda são as montadoras mesmo. Será que de tudo isso, realmente o elétrico não vai dar certo? Percebe o tom? Você percebe o tom? A culpa é da montadora que baixou o preço do carro novo. Cara, se eu for começar a xingar aqui, vai terminar numa bad tão grande esse vídeo, melhor não. Será que... Eu tinha que ter deixado algum vídeo de alguma coisa que eu achasse engraçado pra terminar isso aí, porque isso vai dar uma ressaca, uma rebordosa fudida. Que videozinho de merda. Foi só um estopinho assim de elétricos e hoje o pessoal não vai dar certo?
Eu não acredito nisso. Eu acredito que elétricos e combustão, e híbridos que seja, vão continuar convivendo juntos, vão continuar existindo, o que é bom para todo mundo. Se tu não gosta do elétrico, tudo bem, tem o combustão para te comprar. Se tu não gosta do combustão, tudo bem, tem o elétrico para te comprar. Se tu quer ter os dois mundos num só, tudo bem, tem o híbrido para te comprar. O importante é termos escolhas. E quanto mais modelos chegarem, seja de elétrico, seja de híbrido, seja de combustão também, e de marcas diferentes, melhor para nós consumidores. Porque quando tem competição de mercado, quem sai ganhando é o consumidor. Porque... Não. É burro e mentiroso. Acabou de falar, porque assim, o porquê que os preços caem? Produtos que são lançamentos. E por que que esses carros eles caem de preço mais do que aqueles que já estão estabelecidos? É evidente que há uma sondagem, é um balão de ensaio, muitas vezes o primeiro preço que é colocado, e sem dúvida que a competição faz com que o preço baixe. Mas aí, quando você assiste merda na internet, você vai ouvir que a montadora baixar o preço do carro novo, ela é culpada pelo seu usado, pelo seu bem de consumo usado, perder valor. Falta 1 minuto e eu não acredito que eu vou conseguir terminar isso aqui. Porque eles vão começar a baixar de preço, como está acontecendo agora. Só não pode acontecer de tu comprar e aí ele baixar lá 50, 100 mil reais na próxima, daqui a 6 meses, aí realmente é ruim. Aí o consumidor não vai gostar. Cuidado, montadoras. Foda-se o burro que compra um veículo que ainda não está estabilizado, não está consolidado, portanto, tudo nesse carro pode mudar. E a pessoa compra o carro desse jeito, nessas condições, nesse momento, e ficar chorando depois. É só esse tipo de argumento de trouxa, porque na vida real você não vê esse tipo de conversa. Eu nunca vi em ambiente de concessionário esse tipo de conversa, pessoas que adquirem carros de degraus mais altos da escada, você não escuta esse tipo de merda. É só nessas bostas aí. Precifiquem bem os seus carros, precifiquem bem seus carros elétricos principalmente, porque depois vai ficar ruim pra vocês. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Porque essa merda de vídeo aí, agora as montadoras estão com o maior cagaço do mundo, porque elas estão com medo de que vai dar ruim. A BMW, a Audi, a própria Volvo, que é uma marca que sempre teve profunda dificuldade na revenda, mas mesmo assim tem o seu posicionamento no mercado, segue a vida. A figura aí disse que vocês precifiquem bem os seus carros para não levar fumo do consumidor. Você imagina o cara comprar um Audi aí da vida, aquele tipo de Audi, e chegar na loja com esse tipo de comportamento. Aproveita, vai no tal do Celso Russomano e chora alguma coisa lá, vai na loja chorar R$500, vai chorar um jogo de tapete. Cara, ter carro é uma brincadeira muito séria. E tudo isso contribui, eu vou falar de novo, tudo isso daí contribui para a merda que nós vivemos. Se nós tivéssemos um mercado mais maduro, pessoas mais inteligentes, e que a comunicação se desse de uma maneira mais proativa, o mercado seria melhor. Mas tudo que eu trago para vocês aqui, de react, etc e tal, ajuda vocês a entenderem o porquê que nós vivemos a bosta que nós vivemos. Eu não acredito que eu consegui terminar isso daí. Evidentemente, primeira e última vez, não dá. É demais para mim isso daí. É demais para mim isso daí. Porque um erro ou outro, todos nós cometemos. Se você pegar o ranking que eu gravei aí
semana passada, vai ter uma coisinha ou outra que de repente não se encaixa 100%. Agora, isso daí já extrapola qualquer tolerância que se possa ter. E eu, que já não tenho muita, com certeza, não é daqui que você vai esperar. Não, o cara falou por causa disso, disso, daquilo. Bicho, é muito desagradável você, militando no mercado, ver esse tipo de bosta, tá? Então, assim, eu jamais trocaria meus 40 mil estabelecidos como pessoas críticas, conscientes, que sabem como que a coisa funciona, para ter 1 milhão e pouco de pessoas que escutam esse tipo de coisa aí. Se eu fosse o consumidor e inscrito num canal e eu visse um vídeo desse, eu não apenas cancelaria a minha inscrição, como daria algum jeito de bloquear, não ver nada disso daí nunca mais. De qualquer forma, tá visto, de nada, e nos vemos na próxima. Fui!